Diversidade de quadrinhos. E diversidade de quadrinhos se refere a vários estilos de quadrinhos que existem no mundo inteiro, é óbvio. Antes da Segunda Guerra Mundial, existia uma diversidade pela globalização muito tímida, mas existia. Chegavam quadrinhos franceses, quadrinhos ingleses, quadrinhos japoneses até no Brasil, mas eram raros, ficavam presos na família, em coleções particulares. A partir da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos conseguem dominar o Japão e jogar a sua cultura no Japão, caso fale cultura lixo, cultura lixo, que é a cultura de consumo rápido. Então envolve faroeste, envolve desenho animado. Então, quando os Estados Unidos, a China está morrendo porque eles só fazem arroz? Não. Mas a China não faz só arroz. Tá forte. Ainda está bem. A China faz brinquedo, fica no sol, fica branco. A China faz vários tipos de brinquedos. Bom, de qualquer forma. Você deixa ficar no sol e fica branco. Gente magra que só come arroz. A China é o segundo maior país do mundo. Nós estamos falando da China, falando de quadrinhos. Mais ou menos uns 3 meses. Tá, foi mal, continua. Isso. Bom, com a invasão do Japão, o Japão, até antes da Segunda Guerra Mundial, tinha quadrinhos muito formais. Os japoneses desenhavam um desenho muito realista, com olhos bem pequenos, puxados, igual o Japão é. Cabelos lisos, morenos, e parecia mais um manual de instrução, os histórias e quadrinhos deles. Nossa, parece que eu tô vendo um quadrinho agora, olha a cor. Assim como a China. Depois da Revolução Comunista, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, permaneceu essa cultura de desenho realista. No Brasil, foi um inovador de quadrinhos. Foi talvez um dos primeiros quadrinhos que surgiu no mundo, foi no Brasil. Depois apareceu o Menino Amarelo em Nova York. Menino Amarelo em Nova York. Você não gosta, provavelmente. Não, era muito bom. Era do Paraguai? Não era um quadrinho muito bom mesmo. Mas Eles qual era o faziam nome do quadrinho? a revista ilustrada, que saía na revista ilustrada, o quadrinho. Se você Eu for não muito lembro o pro lado, eu autor. vou acabar pegando o Baltar. Mas era um quadrinho. Isso tá ruim. Eu estou ruim. Era um quadrinho sobre o quê? Sobre política, normalmente é sobre o imperador falando então mal eu gosto. do Dom Pedro II. Depois, quando veio a República, falando da República. Ok. Certo? Bom, com a invasão, chegou nos cinemas no Japão o Walt Disney. E o Walt Disney revolucionou o mercado do Japão. Junto com o teatro japonês que mantinha a sua cultura, com aquelas olhos grandes pintados de preto que refletiam o brilho no olho grande dos holofotes, mais o traço delicado da Disney, como a Branca de Neve, como Cinderela. Com essa fusão, eles começaram a criar personagens com olhos grandes. Esses personagens invadiram e dominaram o mercado até 1970. A partir de 1970, com a paz e falando novamente a palavra globalização, a Disney tem um pouco de culpa nisso, pelo seguinte: ele tinha um mercado interno nos Estados Unidos, ele se expandiu, dominando totalmente o território dos Estados Unidos. Depois resolveu expandir ao mundo, vendendo para tanto o Japão, quanto o Brasil, quanto a Europa. E para isso, eles contratavam tradutores e dubladores. Aqui, por exemplo, existia uma produtora chamada Herbert Richard, que fazia a dublagem de filmes brasileiros. Porque o som era tão ruim que o autor, depois de filmar e falar, tinha que ir no estúdio e falar novamente. Ou seja, eles falavam e se dublavam novamente. Essa é uma prática muito comum. Como é que eles falavam pra essa tão merda? Faz uma demonstração como é que eles falavam. Bom, eles falavam, o Bruce Lee, por exemplo, tinha, na China também se dublavam. Ele falava, eu vou te pegar! E o som ficava ruim, Kundigur! E aí tinha que dublar. Então ia lá no estúdio e falava no fone assim, eu vou te pegar! Era a mesma coisa, mas um som melhor. Ainda mais que no ambiente livre tinha vento e não era muito bom a tecnologia na época. Entendeu? Então a Herbert Richards virou dubladora de filmes internacionais, graças ao Walt Disney. Porque ele começou com o primeiro filme, foi Zorro. Sabe, aquele cara de espada que lutava contra o poder do governo. Zorro era legal. Aí começaram a ver os festivais.
internacionais. Um festival muito importante foi o Festival Lucca, que acontecia na Itália. Os italianos também faziam muito quadrinhos influenciados pelo poder americano. Ou seja, a Segunda Guerra realmente revolucionou o mundo e lançou os Estados Unidos em todo o mundo. Então os quadrinhos, como o Texas, era uma cópia de filme americano, de faroeste. Kay Packer também. Ou Dampier, apesar de ser italiano, tinha um nome americano. Esse aqui é mais recente, de detetive, que copiam seriados americanos. E esse é o Kay Packer. O quê? Kay Packer. Kay Packer é uma cópia do... Homem-Aranha. Não, é uma mistura de Shane, uma história de faroeste americano, com... Shane, com um ator muito bom, que era loirinho e bonito na época. Acho que era Red Redford, ou anterior. Talvez fosse, a maior parte dos atores americanos galãs eram viados. Isso é verdade, eu só não sabia, não é? Podia se espalhar. E na França, nós temos o Moebius fazendo o Blueberry. Então, Charlier, que era o roteirista, Moebius, que foi o desenhista de quadrinho americano. E a Espanha também seguiu o mesmo caminho. E também, mais fraco, a Alemanha e a Rússia. Qual que é o nome daquele outro? Luca. O Bilô? Bilal também. Bilal. Bilal com L, não com U, não confunda. Bilal com U é aquilo que você riu. E Bilal com L é o artista francês que influenciou o mercado americano. Então toma lá da cá. Tipo, o Japão acabou influenciando o mundo, depois os Estados Unidos influenciaram o Japão. Certo? Então, os olhos grandes começaram a ser copiados. Mangá brasileiro. Tem um mangá aqui que é americano. Está por aqui. Mangá americano. Mas tem o manhwa. Cadê o manhwa? O Mon é o Chunshu. Aqui está o mangá coreano. Aqui está. Mangá americano. Ou seja, o que aconteceu de influência para lá, acontece influência para cá. Para o Ocidente. Vamos dizer o Ocidente. Bom, de qualquer forma, no Prêmio Lucca apareceram o Maurício de Souza. Acho que vocês conhecem. Fez um mangá muito famoso na década de 70. Exatamente. Que era tigre. Cabeça, mesmo tamanho que corpo. Influência direta do Japão. Só que ele é um desses casos que eu falei de pessoas que viajavam para outro país e traziam aquela cultura do país para cá. Um outro exemplo disso é Cláudio Seco, que trouxe a primeira história de samurai no Ocidente, quando ninguém sabia nem que era samurai. O Lobo Solitário? Era o Samurai de Prata, eu não lembro agora. Quem trouxe o Lobo Solitário foi o Frank Miller, desenhista da Marvel. No caso, o Lobo Solitário... Acho que a gente não tem aqui Lobo Solitário. Eu trouxe. Trouxe? Ele está por aqui, tem ponto. Pode deixar. Não vou encontrar, mas eu trouxe, assim. Já mostra, assim, que eu encontrar o Lobo Solitário. Bom, Frank Miller é esse cara que desenhou esse daqui. Esse desenho é influência direta do Lobo Solitário. E o Lobo Solitário é um desenho japonês. Só que o Lobo Solitário também, apesar de ser uma história de um Ronin, que é um samurai errante, que deixou de seguir o seu mestre, porque ele foi traído, estou contando a história em pedaços, apesar de ser uma história de samurai, ele é baseado em pistoleiros, que caminham pelas pradarias dos Estados Unidos ou pelo deserto dos Estados Unidos, fazendo a sua justiça e vendendo seus serviços de assassino. Por isso é uma semelhança. Um outro cara que fez muito isso daí, esqueci o nome, mas é um diretor de cinema, ele fez Os Sete Samurais, que é baseado em 7 Homens no Destino. Os dois filmes são muito bons, tanto o japonês, Os Sete Samurais, quanto os Sete Homens no Destino, que é de faroeste americano. Onde eu vou achar esse aqui? Eu queria mostrar o samurai. Deve estar por aqui. Bom, quando chegou a Eliane e Companhia e a Xuxa no Brasil, os animes começaram a vir para o Brasil. Isso também mudou o mercado no Brasil, porque isso foi em 87, só que os animes estavam sendo produzidos em 78, 79. Influência direta nos festivais que eu falei que aconteceu. Mônica ganhou o Prêmio Lucca. Certo? Ganhou. E os japoneses começaram a ver também muito mais o mundo ocidente como um todo, além dos Estados Unidos.
estão recebendo influência de tipo, a revista Metal Urna. A revista Metal Urna é uma viagem por vários estilos espanhóis, italianos, franceses, brasileiros. É um monte de estilos, isso que é francês, que acontece influenciando o mercado americano a ponto de eles saírem dessa história de olho grande e fazerem, talvez olhos grandes ou olhos menores, com histórias, com estilos muito mais variados e mais bonitos, que vocês conhecem tão bem, que vocês acham lindos, como Fairy Tail. Bom, essa influência de vinda para cá, que o Rodin trouxe, o Frank Miller trouxe para os Estados Unidos, e o Cláudio Feto e o Maurício de Souza trouxe através da Mônica para cá, que influenciou o mercado daqui, influenciou o mercado de fora, e fez essa globalização muito mais rápida, era totalmente gráfica, ou seja, era impressa. E nessa impressão, a impressão gráfica, existiam alguns problemas. Vocês estão vendo aqui corações partidos. Você percebe que aqui está roxo e aqui está magenta? Esse roxo e magenta é um erro gráfico, porque o quadrinho é um produto muito barato, porque ela não lucra muito, ela não dá muito dinheiro para quem produz quadrinhos. Talvez para quem desenha sim, mas para quem produz não. Aí vocês ficam de cara, mas então como tem tantos quadrinhos que não produz tanto? Bom, pense em Star Wars. Quando o George Lucas ia lançar Star Wars, ninguém queria saber de Star Wars, porque ficção científica já tinha morrido na década de 70. As histórias eram policiais, mesmo faroeste já era. Na década de 70 para frente, era história de detetive, e romances, românticas e de policiais. Então quando ele tentou vender, ninguém queria comprar. E outro, ele foi na eBay, desculpa, na Ebal. Acho que era Ebal. Era uma produtora de quadrinhos. Eu vou lembrar o nome depois. Essa produtora de quadrinhos não, é uma produtora de brinquedos. O caso é que quando ele faria o Star Wars, ele pretendia vender brinquedos. E essa que é a história. Quadrinhos são veículos de acessórios, como tênis, camiseta, como brinquedos, música. Então quadrinhos não é para vender só a história, ela é para veicular brinquedos ou acessórios, bonés, chapéus. Muitos de vocês têm camisetas que surgiram de quadrinhos. Assim como a Marvel, que vocês estão vendo aqui o Wolverine e o X-Men aqui, todos eles são zumbis, porque a moda agora é zumbi. Então essa ligação imagem-produto é muito forte. O Snoopy, vocês conhecem o Snoopy, Charlie Brown? Era para vender bichinhos de pelúcia. O Mickey, o Walt Disney, tinha um parque de diversões, tinha os brinquedos atrelados. Então a Walt Disney é para vender produtos da Walt Disney. Ok? Então, esses quadrinhos, quando chegavam aqui, eles eram uma produção muito barata. Isso daqui seria muito boa a colorização dela se ela fosse fotolito. Vou mostrar uma fotolitada. Uma fotolitada aqui, ó. Não, até esse aqui. Esse que eu mostrei. As cores são muito melhores desse do que esse daqui. Tem uma melhor ainda para mostrar, por exemplo, Smallville. Não, Smallville já era do computador. O Watchmen é feito com o mesmo processo desse daqui, que eles usavam acetato, pintavam de preto, onde que seria cada cor, cinza, essa cor é mais fraca, e indicavam uma flechinha. Aqui, ó, preencha com magenta, onde está preto, preencha com cinza, em acetatos separados. Cada acetato representava uma cor, ou usavam CMYK, que era mais difícil, que daí teria que misturar a cor, que é o seguinte: magenta mais amarelo dá vermelho. Então ele coloca 100% de magenta e 100% de amarelo, pintado com pincel ou canetão num acetato. Sabe o que é acetato? É um papel transparente, parece meio plástico. Também usava animação. Que usava animação. Por isso que eles tinham que pintar bem rápido. Então eles pensavam, preto vai cobrir, ninguém vai perceber. Então a cor saía, ficava meio arroxeado. O verde saía, então você tinha essa falha na pintura.
Aí, em 1999, acontece uma outra revolução. Teve logo depois da queda das Torres Gêmeas. A internet estava muito forte, cada lar tinha a sua internet, a gente tinha acesso ao mundo inteiro e os seus quadrinhos e desenhos do mundo inteiro. Isso acelerou, foi um boom digital. Então, digamos, até 1980 vocês sabiam dos mangás, animes, através de editoras que importavam e vendiam produtos atrelados a quadrinhos. E em 1990 você podia baixar de graça, vocês podiam ver esses vídeos em quadrinhos sem ter produto atrelado. Então o artista revolucionava a sua arte. Esse daqui é um quadrinho de transição, Luz e Trevas, que é logo no final da era gráfica para a era digital. Ele ainda é gráfico. E na Europa, anos antes, esse aqui não é europeu, esse aqui é americano, mas esse aqui é influência europeia. Eles pagavam caro, que era o seguinte: eles tiraram 4 fotos de uma pintura, guache, aquarela, para fazer essa produção. Se tornava muito caro, porque envolvia o processo fotográfico, que é diferente daquele que o cara pinta de preto, do que vai ser cinza e pede para o cara fazer. Então não dava para fazer aquarela e guache. Na Europa eles pagavam caro, era chamado bandas desenhadas. Graphic novel é um termo do Will Eisner, que ele criou depois para falar de romance histórico. A Europa já fazia romance em quadrinhos muito antes da Will Eisner criar esse cunho, romance gráfico. Então temos essas cores. Aqui nós temos xilogravura. Esse daqui, ó, é da década de 70, que era explorações gráficas, que é a influência da heavy metal, metal urna, que chegou no Brasil e eles viram que podiam fazer quadrinhos experimentais, que saíam daquele quadrinho padrão, de desenhos bem certinhos. Quer dizer, bem mais fácil de imprimir também. Vou mostrar um anterior aqui, falando em impressão. Esse daqui é de 1940. Os traços são bem grossos, porque em 1940 a qualidade de impressão era tão ruim que se fizesse um traço fininho, não ia aparecer, porque tinha que ser barato. Não podia ser caro a produção. Com a entrada do trabalho digital, a colorização deixou de ser gráfica, foi de ser manual ou com esse processo de focolitagem, e foi direto no computador, é enviado no computador direto. A arte final podia ser nanquim ou digital. Isso acelerou bastante, porque nós temos você pode copiar, você faz um olho, você só duplica o olho e coloca para o outro lado. Então se torna uma arte muito mais rápida. Praticamente isso é uma capa, e o interior poderia ser colocado numa capa de algum desenho antigo, de uma produção antiga, e passaria facilmente por capa, aumentando a qualidade dos quadrinhos. Está certo. Então, o que nós temos com esse daqui? Uma diversidade muito grande só num país, sem a questão cultural desse país. Percebe? Um desenho que parece europeu e americano, do Superman, que antes tinha aquele formato quadrado e agora tem pinturas, abaixo, olhos escaneados e passados no computador e enviados com produção muito mais barata atualmente, por causa do recursos gráficos. Ok. Alguma pergunta? Como é que eles imprimiam acetato? Sendo que o acetato é só... Eles pintavam com a página manual? Isso é o processo gráfico. É assim, quando vocês têm essa página impressa, quando vocês imprimem essa página do papel, que a pessoa fez antes no computador, por exemplo, mas a pergunta vai ser, isso aqui eu acho que é pré-digital. Quando você tem essa página aqui, ela tem várias cores. É um processo caro, porque vocês precisam fazer 4 impressões, que são preto, magenta, amarelo e cian, que são as cores primárias. Que misturando as cores primárias, vocês têm a cor universal. Todas as cores possíveis, com essas 4 cores: magenta, amarelo, cian e preto. Preto não é primária, mas é questão de custo. É mais barato se imprimir uma cor preta, que aparece mais, que são as linhas, do que imprimir magenta, amarelo e cian, 100% cada um, para fazer o preto. É mais fácil ter uma mistura preta pronta. Por isso que entra. O termo disso é CMYK. Cian, magenta, yellow e black. E o último K é do black. Para fazer cada uma dessas cores, são chapas separadas. Então vem aqui. Você imprime primeiro as cores
amarela. Depois você vem com a impressão, você vê a folha, só tem amarelo, você não vê esse magenta e vermelho. Fica uma página bem clara, tudo que é amarelo aparece. No vermelho tem amarelo, então está impresso amarelo aqui no símbolo. Então você vê só o triângulo do amarelo do Superman, não vê nem preto. Aqui, nada que é azul aparece, está branco. Aí se imprime o magenta. Esse amarelo aqui se torna vermelho. Fica aqui meio magenta, porque esse azul tem um pouco de magenta. Então aqui tem vermelho e amarelo. Antes só tinha amarelo, ficou esse vermelho. Depois se imprime o cian, que é o último. Então você tem a página toda colorida, sem linha nenhuma. Parecendo uma foto, não parece as linhas, não parece contorno. E por último o preto, que forma as linhas. Esse acetato, quando o artista fazia, ele fazia manualmente essas cores. Ou seja, ele pintava dash, linha preta e escrevia 100% de amarelo. Então o gráfico pegava aquele acetato e pensava, meu Deus, esse negócio aqui vai ser amarelo. Eu não posso colocar isso aqui na chapa do magenta. Então ele pegava aquele acetato, ia na chapa, colocava o acetato naquela chapa, uma luz vermelha, pintava uma emulsão fotográfica na chapa. Emulsão fotográfica é fósforo, que se você colocar na luz, ele queima. Então é por isso que eu colocar na luz vermelha, porque a luz vermelha não tem poder para queimar a emulsão fotográfica. Então ele coloca o acetato em cima que está pintado de preto, está escrito flash, ou tudo sobre seriados tem amarelo, coloca aqui, depois que está colocado, esse acetato está escuro, vai proteger algumas partes da chapa, ok? Essa parte que vai ser protegida não vai ser queimada pela luz. Então ele acende a luz. Quando acender a luz, aonde que está o acetato, queimou a chapa. Onde está preto, não queimou. Ele tira a chapa, ele apaga a luz, tira o acetato, porque se ele tirar o acetato sem apagar a luz, vai queimar onde que não tinha queimado. E lava a chapa. Quando lava a chapa, aonde não queimou, sai o fósforo, sai a emulsão fotográfica. Então você tem uma chapa de impressão. Essa chapa tem que passar por um outro processo químico que é ácido. Para terminar o processo, vocês vão passar um rolo de tinta. Ainda não está pronto. Quando passar o rolo de tinta, ele vai passar sobre o fósforo que não queimou. Por isso ainda não está pronto. Vocês vão jogar no ácido. Quando jogam no ácido, aonde está protegido, que é aquele do amarelo, não, amarelo saiu, desculpa. Onde é o preto, tem a emulsão fotográfica, não vai corroer. E aonde tem pintado, onde que ficou a emulsão gravada, certo? Com a luz, vai corroer. Então, quando passarem a tinta, onde não corroeu, a tinta vai ficar. Quando imprimir, vai imprimir só aquela parte que está cheia de pontinhos. Esses pontinhos são o que a gente fala bitmaps ou points. São pontos por polegada de ponto. Quanto mais pontos por polegada tiver, melhor a impressão. Então o ácido correu com menos tempo, com mais tempo. Respondi? Respondeu. Eu sei que isso visualizando é muito melhor, mas uma outra pergunta? Não. Não? Então é isso daí. Fechou. Tirei uma foto sem querer. Ficou quanto tempo? 23 minutos e 42 segundos sem contar.